Bom dia, terceiro ano. Hoje é sexta-feira. Os roteiros de estudos serão postados, eu acho que na segunda-feira. Então, por isso, estou fazendo essa aula para vocês de fotossíntese e respiração celular, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês, depois eu vou ler alguma coisa sobre fotossíntese e respiração celular, tá bom? Então, a fotossíntese é um processo físico-químico, onde os vegetais conseguem produzir o seu próprio alimento através desse processo físico e químico. Os vegetais, eles conseguem produzir o seu próprio alimento através do CO2, do dióxido de carbono, do sol, da água, essa água que vem da onde? Da chuva, dos lençóis subterrâneos, da energia solar. Se o nosso planeta não tivesse essa energia, não haveria vida. Se os vegetais não fizessem a fotossíntese, iria prejudicar toda a cadeia alimentar. Haja visto que os vegetais, eles iniciam a cadeia alimentar, porque eles são autótrofos. Eles produzem o seu próprio alimento através dessa reação química chamada, então, fotossíntese. A fotossíntese, como que ela ocorre? O vegetal, tendo a luz solar, o CO2 e água e a clorofila, que é o pigmento verde dos vegetais, das folhas, tem um pouquinho na raiz não, no caule, mas a concentração maior da clorofila são nas folhas. Então, ocorre uma reação química com esses produtos, aonde o reagente vai ser oxigênio, a glicose e água também, certo? Vocês vão aprender em química o balanceamento químico. Então, vou dar um exemplo para vocês. Para ocorrer a fotossíntese, se você tem 12 moléculas de água, no final da reação química, você também vai ter que ter 12 moléculas de água. Então, isso que a gente fala que é o balanceamento químico, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa reação química, vocês vão anotar, mas vocês podem também procurar em outros sites outros exemplos, tá bom? Para explicar, então, a tão famosa e tão importante fotossíntese realizada pelo reino das plantas. Olhem aqui, vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui se dá para vocês enxergarem, né, essa reação química. Olha aqui, tá vendo? Então, eu vou ler e vocês vão aí vendo. Então, olha lá, a reação química. Vamos ver. Ó, luz solar, 12 moléculas de água, mais 6 de dióxido de carbono. Você vai resultar em 6 moléculas de oxigênio, 6 moléculas de água, mais a glicose, né? Mais aqui 6 carbono, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. A gente tem a molécula da glicose, que é o açúcar, o alimento do vegetal. É dessa maneira, então, que ele vai obter a sua energia para poder sobreviver. Todos nós, os seres humanos, todos os animais, nós precisamos dessa energia que vem do carboidrato para que façamos as nossas atividades diárias, né? Você estudar, você ler, você se exercitar, toda essa energia vem dos carboidratos. E quem produz esse carboidrato, essa matéria-prima para a gente,
são os vegetais no início, então, da nossa cadeia alimentar. Lembrando, por exemplo, você tem o capim, que é o vegetal, produz seu próprio alimento. Vem o boi, que se alimenta do capim, o herbívoro. Aí vem o ser humano, que se alimenta de carne. Essa carne desse animal que se alimentou de quem? Que se alimentou do vegetal. Né? Olha a importância, então, dos vegetais, da fotossíntese, da luz solar, tá bom? Fotossíntese é um processo físico-químico a nível celular, realizado pelos seres vivos clorofilados, que têm clorofila, que utilizam dióxido de carbono e água para obter a glicose, que é o carboidrato, através da energia da luz solar. E aí vem a equação química, que é essa que eu mostrei para vocês, mas vocês podem pesquisar em qualquer lugar, tá bom? Uma maneira simples de você, sem o balanceamento químico, uma maneira bem simples para você entender, né? O vegetal, então, a gente vai ter o CO2 mais o H2O, e aí você tem no final, então, dessa reação química, a glicose. Qual é a molécula da glicose? 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênio. E você libera para a atmosfera o oxigênio e água também, tá? Então, uma maneira bem simplesinha é isso, ó. Dióxido de carbono, água, liberou glicose, oxigênio e água também na reação química. São 6 moléculas de água, tá? Mais a água. Com a incidência do solzinho, luz o quê? Solar. Então, precisa ter a incidência da luz solar, precisa ter a clorofila, certo? Aí o vegetal, então, é autótrofo, produz seu próprio alimento. Entenderam? Agora nós vamos falar da respiração celular. Então, olha que interessante que é. Prestem aqui atenção. Nós, seres humanos, a gente inspira. O que é inspirar? Colocar o ar para dentro. Então, você inspira oxigênio e libera o gás carbônico, né? O CO2. Os vegetais, eles fazem ao contrário na hora de realizar a fotossíntese. Eles precisam do CO2 e liberam o oxigênio. Então, a fotossíntese é ao contrário da respiração celular. Pensaram nisso? Nós, os humanos, os animais, inspiramos oxigênios e liberamos CO2 através da respiração. As plantas, na fotossíntese, elas fazem ao contrário. Elas inspiram, elas precisam do CO2 e liberam oxigênio. Só que acontece que quando é noite e não tem mais luz solar, a planta também faz a respiração celular como todos os animais. Sabiam disso? Então, vamos ver um pouquinho dessa fórmula, dessa equação química da respiração celular. Vou colocar aqui, então, agora, respiração celular. E vamos falar, então, um pouquinho dela para vocês entenderem. Respiração celular é o processo de conversão das ligações químicas de moléculas ricas em energia que poderão ser usadas nos processos vitais. Ela pode ser de 2 tipos. A respiração anaeróbica, quando a gente não utiliza o oxigênio, e a respiração aeróbia, também chamada, quando a gente utiliza, então, o oxigênio. No nosso caso, a gente faz a nossa respiração celular inspirando o oxigênio.
A respiração celular é o processo de obtenção de energia mais utilizados pelos seres vivos. Na respiração, ocorre a liberação do dióxido de carbono. Então, é o que eu acabei de falar no início da explicação da respiração celular. Então, a gente inspira o O2 e libera o CO2. A gente libera na respiração celular energia e água, né? Então, são os excretas, né? O que a gente coloca para fora. Como que você sabe? Você vai falando. Se você colocar um espelho em frente da sua boca, você vai ver que esse espelho ele ficou úmido. Então, a gente está liberando vapor de água, né? A água no estado gasoso. E essa água em contato com a superfície do espelho passa por estado líquido, né? Porque vai umedecendo, a gente vê as gotículas de água, mini gotículas, mas acaba vendo, tá certo? Essa respiração celular, então, que nós seres humanos fazemos e os animais, não é? É uma reação química aonde inicia-se com oxigênio, mas a glicose que a gente obtém através da nossa alimentação. Então, é oxigênio mais a glicose com a liberação do CO2 e de água, né? É ao contrário, então, da fotossíntese. Eu tenho aqui também a equação química da respiração celular. O processo básico da respiração celular é a quebra da glicose, ou chamado glicólise, que se pode expressar pela seguinte equação química. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, essa equação química aqui. Então, tá vendo a equação? Olha lá. Essa equação química começa, então, com a molécula de glicose, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Essa aqui, ó, vamos apontar aqui para vocês, tá vendo, ó? Glicose mais 6 moléculas de oxigênio. Você vai liberar, tá vendo, ó, o dióxido de carbono. Então, você expira, coloca para fora o dióxido de carbono, mais água e mais energia. Então, a nossa energia para as nossas atividades, nosso dia a dia, vem dessa respiração celular que vem da nossa alimentação. Então, eu sempre pergunto para os alunos, é prioridade a respiração. Tampou aqui, nariz, boca, pronto, você morre. Então, primeiro lugar, né, para o ser humano sobreviver é essa respiração celular, tomar água, muita água, se hidratar, porque praticamente todas, as reações químicas que ocorrem no nosso organismo, no nosso corpício, no corpício dos animais, né, das plantas, dos seres vivos de modo geral, precisa de água. É fundamental, né, a água para o nosso dia a dia. Tomarmos água, muito importante, no mínimo 2 litros por dia, mais ou menos 8 a 10 copos de água por dia. E a alimentação saudável, alimentação equilibrada. Então, seguindo esses 3 passos, né, a respiração, lógico, fundamental, tomar água, se alimentar bem, é o básico para o seu metabolismo funcionar, as suas funções químicas, as reações químicas, para que a gente consiga, então, sobreviver como um indivíduo aqui no planeta Terra. Tá bom? Então, nós falamos da fotossíntese, da respiração celular, as funções, a importância, colocamos a equação química das duas. Se vocês não conseguirem enxergar direito, é só colocar equação química da fotossíntese, da respiração celular, e vocês então conseguem fazer os roteiros de atividades e me enviar por e-mail. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom?
Um beijo e até a próxima aula.